Olá, irmãos, a paz do Senhor. Eu espero que todos estejam bem. Eu sou Thalita Lohane. Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou estar meditando com os irmãos no livro de Daniel, tá bom? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Assim. Capítulo de Daniel, no livro de Daniel, no capítulo 6, versículos 1 a seguir. Irmãos, hoje vocês vão estar vendo minha tela, para quem vê, né, lógico, e para quem não enxerga, assim, não vai fazer muita diferença, né? Vão estar ouvindo a minha voz do mesmo jeito. Mas vai ser necessário, né, porque eu sou deficiente visual, irmãos, e necessito do meu celular aqui para estar acompanhando a Bíblia. Então não dá para me mostrar, né, e também não tem o porquê vocês me verem, né? Não tem porquê, se o foco aqui é a palavra de Deus, tá? É porque tem gente que fala, é melhor você se mostrar, mas não, eu não quero aparecer, eu quero que Deus apareça em mim. Então, assim, é isso, irmãos, eu quero que Deus apareça, que eu diminua e que Deus cresça na minha vida, amém? Então, eu peço a você que, se não for inscrito aqui, se inscreva, dê essa ajuda aí pro canal a alcançar vidas, tá alcançando vida para Deus, tá bom? Deixe seu like, isso é muito importante. Isso fará com que o YouTube leve este canal para mais pessoas, porque você deixando o seu joinha, você mostrará para o YouTube que você está gostando do vídeo, tá bom? Então deixa aí o seu like, não custa nada você apertar aí no joinha e você ativar o sininho de notificações, tá bom? Ative aí o sininho de notificações para toda vez que eu postar vídeo você ser notificado pelo YouTube e compartilhem aí nas suas redes sociais, deixem os seus comentários. É muito importante também vocês estar deixando os seus comentários aí, tá bom? Então é isso. Vamos lá pro vídeo. Eu vou ler aqui com os irmãos, só um momentinho. Vamos lá. Versículo 1. Daniel sobrevive à cova dos leões. 1. E apareceu a Dario constituir sobre o reino 120 príncipes, que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, é o versículo 2, dos quais Daniel era um, aos quais esses príncipes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel sobrepujou os presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito excelente e o rei pensava em constituí-lo sobre todo o reino. Perdoe, gente. E então os presidentes e os príncipes... Peraí. Os presidentes e os príncipes procuraram achar ocasião contra Daniel e não se achava nele procurava achar ocasião contra Daniel sobre os presidentes e os príncipes, só que não acharam coisa nenhuma, porque Daniel era fiel. E não se achava nele nenhum erro e nem culpa. Então esses homens disseram: nunca acharemos
nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não acharmos contra ele na lei do seu Deus. Seis. Então esses príncipes e presidentes fossem Então esses presidentes e príncipes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: ó rei, vive para sempre. Ó rei Dario, vive para sempre. 7. E todos os presidentes do reino, os capitães e príncipes, conselheiros e governadores, misericórdia, gente, concordaram em promulgar um edito e confirmar a proibição que qualquer que, por espaço de 30 dias, fizer uma petição com qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. 8. Agora, pois, ó rei, confirma a proibição e assina o edito, para que não seja mudado, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. 10. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa entrou na sua casa e ora havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. 11. Então aqueles homens foram juntos e acharam o Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. 12. Então se apresentaram ao rei e, a respeito do edito real, disseram-lhe: porventura não assinaste o edito? Por todo homem que fizesse a petição para qualquer Deus ou a qualquer homem, por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei, dizendo: esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. 13. Então responderam ao rei, dizendo-lhe: Daniel, que é dos filhos do cativo de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinastes. Antes, 3 vezes por dia faça a sua oração. 14. Então, ouvindo o rei essas palavras, ficou muito penalizado, e a favor de Daniel e disseram-lhe, sabe, ó rei, peraí, irmãos, então ficou muito penalizado
favor de Daniel, propôs no seu coração livrá-lo e até o pôr do sol salvá-lo. Irmãos, me perdoa aqui pela leitura, é porque eu tô acompanhando aqui o sintetizador. Então, 15. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram-lhe: Sabe, ó rei, que a lei dos medos espécies que a lei dos persas, que nenhum edito, nenhum decreto que o restabeleça se pode mudar. 16. Então o rei ordenou que lhe trouxesse Daniel, e lançaram-no na cova dos leões. E, falando o rei, disse a Daniel: O teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova, e o rei a selou com o seu anel e com o anel dos seus senhores, para que não se mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio e passou a noite inteira em jejum e não deixou trazer a crase sua presença, instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Daniel sai ileso da cova dos leões. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à crase cova dos leões. 20. E chegando-se à crase cova dos leões, chamou por Daniel com voz triste e disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dá-se-á o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? 21. Então Daniel falou ao rei: Ó rei, vive para sempre o meu Deus. Enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei. Não tenho cometido delito nem algum. Então o rei muito se alegrou
em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Então ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel e foram lançados na cova dos leões. Eles, seus filhos e suas mulheres ainda não tinham chegado ao fundo da cova quando os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra: a paz vos seja multiplicada, a paz gente, perdão aí pela leitura, tá bom? Peraí. Perdão aí pela leitura. Mas eu acho que vocês entenderam, né? Enfim, vamos orar então. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus eu me coloco na Tua presença para Te louvar e Te agradecer por essa palavra maravilhosa, que o Senhor venha falar com cada um de nós, que o Senhor venha me usar como instrumento nas Tuas mãos para levar aquilo que o Senhor quer para cada um dos meus irmãos. Em nome de Jesus, amém. Bom, essa palavra nos conta a história de Daniel. Daniel era um homem fiel, temente a Deus. E aqui fala, no versículo 1, deixa eu procurar aqui um versículo 1. Apareceu ao rei construir 120 príncipes e sobre ele 3 presidentes, e um deles era Daniel. Pelo que dá a aparecer aqui no texto, o rei ele gostava de Daniel, né? Aqui no versículo, deixa eu ver aqui. Porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em constituí-lo sobre todo o reino. Então, assim, pelo que dá a entender aqui, o rei, ele gostava de Daniel, né? E aqueles homens, né, aqueles príncipes, eles ficaram tentando achar algo de ruim em Daniel para poder falar com o rei, né? Eles tentaram achar algo ocasião contra Daniel a respeito do reino. Os príncipes e os presidentes, eles tentaram achar algo para incriminar Daniel, para acusar Daniel pro rei, né? Aí eles, resumindo aqui a história, eles, né, pediram pro rei assinar um decreto
né, que durante 30 dias não poderia fazer petição ao Deus nenhum. Nem a um Deus, nem homem, ninguém. Porque eles sabiam que Daniel, ele era fiel a Deus. Daniel era temente a Deus. Eles sabiam que Daniel orava a Deus todos os dias. Daniel nunca parava de orar a Deus. Por mais que eles assinaram esse decreto, o rei concordou, né, em assinar, e ele assinou. E eles ainda falaram com o rei. Quer ver? Deixa eu procurar o versículo aqui. Eles ainda falaram com o rei aqui, ó. Aqui, ó, eles falaram aqui, ó, que nunca acharemos ocasião contra Daniel se não acharmos a lei do seu Deus. Aí o que eles fizeram? Eles fizeram o rei assinar esse decreto. Ó rei Dário, vive para sempre. Olha aqui para você ver. Aqui, ó, eles pediram para que o rei assinasse o edito conforme a lei dos medos e dos persas, que não se podia mudar. Eles queriam porque queriam fazer o rei assinar esse edito, porque eles já sabiam que Daniel não ia, respeitar esse edito, né, esse decreto. Então eles já sabiam que o rei tinha que dar a punição para Daniel se ele desobedecesse. Tem gente, né, nessa nossa vida de hoje aqui, tem gente que tenta de todas as formas te prejudicar. Tem gente olhando para você. Tem gente olhando para mim, tem gente olhando para você e tentando achar algo em mim e em você para manchar a nossa imagem, para manchar, para nos prejudicar. E não falo só de pessoas, né? Porque, como eu sempre falo, quem trabalha, quem trama essas coisas é o diabo, porque é ele que usa as pessoas. Você acha que o diabo ele vai aparecer na forma dele real? Não. Ele não vai aparecer na forma dele. Ele vai usar pessoas. E o diabo é tão astuto que ele usa pessoas assim, né, próximas a você, próximas a nós. E aqui, né, eles já tinham certeza que Daniel não ia obedecer essa lei, esse decreto de 30 dias. E eles queriam, de qualquer forma, prejudicar Daniel. Porque Daniel, ele tinha um espírito excelente. Daniel, ele era fiel. Ele era obediente. Ele era um homem bom. E tem gente que é assim, não suporta ver a luz que há dentro de nós. Tem gente que não suporta ver ninguém nos elogiar, não suporta ver ninguém, né, gostar de nós. Aí procuram alguma coisa para poder falar, olha, aquela pessoa ali, né, tá fazendo isso é errado, né? Como esses presidentes e príncipes fizeram aqui com o rei. Eles sabiam que o rei gostava de Daniel, né? E aí eles tentaram fazer isso com o rei. E o rei não podia, por exemplo, se foi assinado aquele edito, o rei não podia, porque era Daniel, ele não podia falar assim, ah, não, ele nós vamos livrar. Não. Ele soube direitinho como armar contra Daniel. Eles usaram ainda a outra lei lá dos medos e dos persas. O Senhor tem que fazer como a lei dos medos e dos persas, que não pode, né? Não pode voltar atrás. Tem que ser cumprido aquilo ali, né? Aí aqui mais pra frente, ó.
Aqui, ó. Aqui, ó. Que não pode ser mudado. Por esta razão, o rei Dário assinou o edito e a proibição, né? Ele assinou. E aí, a partir desse dia, durante 30 dias, não poderia orar, pedindo a Deus, nem homem, nada. Não poderia. Eles foram muito espertos aqui, nessa história, né? Real, que aconteceu. Daniel, quando soube que esse edito foi assinado, entrou na sua casa e no seu quarto havia janelas abertas do lado de Jerusalém. 2 vezes no dia se punha de joelhos. Ele não se importou. Para ele, o que importava era adorar o Deus Todo-Poderoso. E assim tem que ser na nossa vida. Muitas das vezes, pessoas querem nos calar, querem nos fazer abaixar a cabeça, querem nos fazer negar a Deus, querem fazer... as perseguições são tão grandes, né? Tem gente que tem marido que até proíbe esposa de ir para a igreja. Não que seja o caso, né, das famílias de vocês, não. Mas eu tô dizendo que tem, né? Tem pessoas que não gostam, tanto o marido proíbe esposa, tanto a esposa proíbe marido, mas o que mais acontece é marido proíbe esposa de ir para a igreja, né? Então, aqui, ó. Aí aqueles homens foram juntos e acharam a Daniel orando e suplicando a Deus. Eles acharam ali o que eles queriam achar, né? Que era Daniel orando. Aí o que eles fizeram? Se abriram. Aí, ó, falaram com o rei. Porventura não assinastes o edito? Que não podia fazer petição a nenhum deus, a qualquer deus e nem os homens? Aí o rei falou que tinha assinado, né? Aí o que eles fizeram aqui, ó? Aqui, ó. Daniel não tem feito caso de ti. O que eles fizeram? Daniel não tem te obedecido, não. Ele não tá nem aí pra lei que o Senhor assinou. 3 vezes por dia ele dobra os seus joelhos e vai orar, né? Pondo aqui no linguajar de hoje aqui. Aí o que o rei fez? Aqui, ó, o rei, ele gostava de Daniel aqui, ó. Você vê que aqui no versículo... ficou muito penalizado e a favor de Daniel propôs no seu coração livrá-lo. Ele queria livrar Daniel. Só que o edito foi assinado, né? E não poderia ser mudado. Aí o que foi, ó? Aí, ó, o que eles fizeram? Moça, esses homens aqui foram muito espertos. Falaram assim, sabe, ó rei, que a lei dos medos e dos persas não se pode mudar. E aqui fala que o rei até o pôr do sol trabalhou para salvá-lo. Só que aí o que? Eles fizeram de tudo. Eles estavam querendo acabar de uma vez por todas com Daniel. Porque eles sabiam que o rei gostava de Daniel. O rei amava Daniel. Então eles queriam, porque queriam, né, que o rei jogasse Daniel na cova. Eles queriam porque queriam que sujar, né, a imagem de Daniel contra o rei. E eles aqui foram bem espertos, porque eles não tramaram assim, pouco, assim, eles não tramaram assim de qualquer jeito.
Eles tramaram a coisa bem planejada, eles planejaram tudo bem planejado. O inimigo, quando ele planeja algo contra a nossa vida, ele planeja bem planejado. Só que ele esquece que por mais que ele planeje contra nossas vidas, o nosso Deus, ele é maior do que ele. Então aqui, o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Daniel, ele foi maior do que esses príncipes, né, e presidentes que estavam tentando prejudicar Daniel, né? Aí o rei aqui, ó, aí o rei trouxe Daniel, né? Mandou que trazesse Daniel e lançou ele na covas. Aí o rei falou assim, ó: o teu Deus, a quem tu continuamente serve, te livrará. Aí eles jogaram Daniel lá, né? Eles jogaram Daniel lá e suponho eu que aqueles presidentes, aqueles príncipes, eles ficaram muito felizes, né? Pensando que os leões ia, né, devorar Daniel, né? Eles acharam, agora é o fim dele. Agora é o fim de Daniel. Agora eu quero ver se o Deus dele vai livrar ele dessa cova, né? Penso eu, né, que eles falaram desse jeito, eles ficaram... Sabe quando a pessoa planeja algo contra outra pessoa que fica assim, ai, feliz, agora eu quero ver essa pessoa levantar, né? E assim foi esses príncipes e presidentes com Daniel. Aí aqui, ó, o 17. Aqui, ó, aí colocaram uma pedra sobre a boca da cova e o rei selou, né, com seus anéis, com os anéis, e com o anel dos seus senhores, né, para que não se mudasse a sentença, né, porque não podia mudar. Por mais que ele gostasse de Daniel, não podia mudar, porque aqueles homens, eles planejaram tudo. Eles foram muito espertos aqui. Só que eles caíram com a cara no pó, porque olha aqui, aqui, ó, aí o rei, ele se dirigiu ao palácio e jejuou. Ele jejuou porque ele não permitiu que trouxesse nenhum instrumento de música, nada. Ele jejuou, perdeu o sono. Aqui, ó, aí o rei, quando amanheceu, né, ele foi com pressa lá até a cova dos leões pra, né, pra ver se Daniel tava lá. Ele gritou, aqui fala que ele gritou, ó, Daniel. Ele chamou Daniel com a voz triste, porque assim, ele não queria que os leões fizessem mal a Daniel. Ele não queria que nada fizesse mal a Daniel. Aí, então ele chamou ele com a voz triste, achando que Daniel já tinha sido devorado, né? Achando que os leões já tinham devorado ele, porque, para quem não sabe, né, os leões, se a pessoa encostar, mal encostar na cova, ele já pega, né? Já estraçalha. Então o rei achou aqui que Daniel já era, né? Já tinha morrido. Mas para surpresa dele, olha aqui. Ó rei, vive para sempre, Daniel gritou, né? Ó rei, vive para sempre. Olha para você ver, o rei, creio eu que o rei, nessa hora que escutou a voz de Daniel, ele se alegrou. Aqui, ó. O meu Deus enviou seus anjos para que fechassem a boca dos leões. Aqui, ó. E contra ti, porque foi achado em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum.
Aí, ó. E o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. Irmãos, e quando tiraram Daniel, eles viram que Daniel estava impecável, ele não tinha nenhum arranhão. Ei, todas as pessoas que servem a Deus, não adianta inimigo nenhum tentar acabar, porque ele vai cair com a cara no pó, ele vai ser envergonhado. Não sei, né, qual tem sido a sua situação, qual tem sido os seus problemas, o que tramaram contra você, mas Deus, ele manda te dizer que o mesmo Deus que livrou Daniel, que fechou a boca dos leões para que não fizesse mal a Daniel, esse mesmo Deus, ele vai fechar a boca do diabo, ele vai calar a boca do inimigo e ele vai fazer você cantar o hino da vitória e você vai declarar que só o Senhor é Deus, que só Deus é o Senhor, que Ele é Deus na tua vida. Todos vão ver que Deus é Deus na tua vida e vai ver Ele mudar a tua história, porque Deus, Ele não entra numa batalha para perder. Ele viu em Daniel ali fidelidade. Daniel era fiel, por mais que foi ali decretada aquela lei, mas Daniel não deu ouvidos àquela lei. Daniel continuou orando, Daniel continuou buscando a Deus e Deus, ele deu vitória para Daniel. E assim vai ser na nossa vida. Deus vai dar vitória para cada um de nós, não importa o quanto o inimigo se levante, ele vai enviar anjos para proteger eu e você do inimigo. Deus aqui não livrou Daniel de cair na cova dos leões, né? Mas na cova dos leões é que Deus fechou a boca dos leões, é que Deus deu livramento para Daniel. Ei, Deus pode ser que Ele não te livre da situação, mas talvez Ele quer usar a situação para poder te dar o livramento. Às vezes Deus, Ele não nos livra de determinada situação, talvez a gente tenha que passar por aquilo ali dá um medo, né? Eu imagino eu que Daniel, quando foi jogado ali, ele falou, meu Deus, é hoje que, né, que eu vou morrer. Mas, por mais que ele tinha fé no seu Deus, né, por mais que ele orava e tal, mas assim, dá medo, é ser humano, né? Ser jogado, você fala assim, vai ser jogado ali na cova dos leões. Pra quem não conhece, para quem conhece leão, né, sabe que o bicho é traiçoeiro. Então, Daniel, acredito eu ali que ele teve fé, muita fé, mas só que ele ficou com medo também. Só que aí Deus livrou ele. Deus não livrou ele da cova, mas foi na cova que ele deu o livramento para Daniel. E aconteceu que depois, né, o rei, ele mandou que trouxessem aqueles que acusaram a Daniel. Ele mandou que trouxessem eles. E o que o rei fez? Ele jogou todos eles, esposas, mulheres, filhos, todos eles na cova dos leões. E antes de entrar na cova dos leões, os leões já pegaram eles, já estraçalharam eles. Ou seja, a cova que o inimigo preparou para você, ele vai cair nela. Quem vai cair nela e que vai ser estraçalhado é o diabo. Ele está planejando algo para poder te derrubar. Ele está planejando algo para poder te tirar de cena. Mas Deus, ele vai fazer com que este inimigo ele caia na armadilha que ele preparou para você. Você pode ter caído nessa armadilha, mas Deus te livrou. Mas acontece que o inimigo ele não vai livrar. O inimigo ele vai ser estraçalhado, ele vai ser derrotado, ele vai ser zombado porque ele perdeu. O inimigo ele sabe que ele entra na batalha para perder, mas ele é teimoso. Ele insiste em querer perder porque ele sabe que ninguém é mais do que o nosso Deus. O nosso Deus é mais do que todas as pessoas, do que todas as coisas. O nosso Deus é somente Ele que pode nos livrar das situações. Então eu te digo nesta noite, vale a pena servir a nosso Deus, vale a pena adorar a Ele, vale a pena, irmãos. Não vale a pena negar a Deus. Por mais que sejam as perseguições, por mais que esteja difícil, por mais que pessoas se levantem contra você, mas não abandone a sua fé, não abandone o Deus que você serve, não abandone, tenha certeza de que você vai sair mais do que vencedor, assim como Daniel saiu dessa cova, assim como ele saiu ileso, ele saiu sem nenhum arranhão.
Ali vem outro exemplo ali do Sadraque, Mesaque e Abednego, né, da fornalha, que jogaram eles no fogo, mas eles se livraram, Deus livrou eles do fogo. Tem outra situação aqui que Deus não livrou da situação, mas foi na situação que Deus entrou em providência. Ele não livrou aqueles homens de ser jogados na fornalha, mas foi lá dentro que Deus enviou a providência do céu. Foi lá dentro que Deus mostrou que Ele é Deus na vida de Sadraque, Mesaque e Abednego. E foi lá dentro da cova também que Deus mostrou para todos eles que Ele era Deus na vida de Daniel, e assim vai ser na nossa vida. Se nós confiarmos em Deus, se nós não desistirmos, se nós perseverarmos em oração, não importa o quanto seja perseguição, se nós perseverarmos, se a gente ficar firme em Deus, Deus Ele vai nos livrar. Amém? O título da mensagem é talvez Deus não te livre da situação, mas é na situação que Ele vai te livrar. Amém? Então, que essa mensagem ela venha ser edificante para a sua vida, para nossas vidas, né? E que se você sentiu no seu coração, se Deus falou com você, e se você sente que tem pessoas que precisam ouvir essa palavra, compartilhe, tá? Amém? Compartilhe com aquela pessoa que você acha que precisa de ouvir uma palavra de Deus. Então, que Deus te abençoe, que Deus te proteja, te guarde e te livre de todo mal. Amém? Não se esmureça perante a dificuldade. Não se esmureça contra aqueles que querem ver o teu mal. Porque aqueles que querem ver teu mal, aqueles que armarem armadilha para você, são eles mesmos que vão cair nas próprias armadilhas deles. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um e tenham todos uma ótima noite, um ótimo dia e uma ótima tarde. Não sei quando você vai ver esse vídeo, mas que Deus ele venha abençoar você grandemente. Amém? Um beijo e até um próximo vídeo.